Boa noite. Agora eu vi. Gente, boa noite. É com muito prazer que hoje a equipe da Secretaria de Planejamento está na região leste, a nossa sexta reunião dos ciclos das oficinas participativas, que a gente está iniciando essa reunião aqui na região leste, da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Tá? Eu gostaria de agradecer não só a presença de vocês, mas a equipe da Secretaria de Planejamento, tanto do Departamento de Planejamento quanto do DIDC também, que é o Departamento de Informação Cadastral, que está toda a equipe aqui trabalhando, empenhada para que a gente possa fazer uma atividade participativa com grandes contribuições que vocês têm a nos oferecer nessa nova proposta que está sendo trazida pela empresa contratada, que é a FUPAM. Nós ainda estamos discutindo essa proposta internamente dentro da Secretaria com os técnicos, então se sintam à vontade em apresentar as contribuições, não só nessa reunião, onde a gente vai depois dividir em grupos, mas pelo site também da Prefeitura. Algumas pessoas perguntaram hoje aqui na frente para a gente como acessar. Alguns receberam uma filipeta, outras cartilhas estão sem, mas é muito simples, é só entrar no site da Prefeitura, na parte do setor administrativo, e lá na Secretaria de Planejamento, na página da Secretaria, no canto direito do computador, tem um link lá. Abaixo do plano diretor tem um link da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ela tem uma sigla LUS, L-U-O-S. Ao clicar na luz, está em vermelho chamando o processo participativo. Ao clicar em processo participativo, vocês vão ter acesso não só à cartilha com a qual vocês podem abaixar, o mapa da nova proposta de zoneamento que está em discussão, vocês podem dar um zoom, abrir, fazer um download no mapa. Tem também a enquete que a gente lançou no ar, que até o dia 31 de dezembro a gente conta com a participação de vocês, que é muito importante, com opiniões, com sugestões, com críticas, e está todo sistematizado lá, tá? O diagnóstico, que foi no início deste ano, também está sistematizado nas reuniões que a gente fez junto aos conselhos a nível da CGT, representantes da Prefeitura e representantes dos conselhos. Tá? Foi uma reunião mais interna no grupo e agora a gente está trazendo à população essa discussão. Então, eu espero que essa noite seja uma noite tranquila, de bastante debate, que a gente possa, nas mesas, com os técnicos da Prefeitura, a gente colher as informações. Uma boa reunião a todos e muito obrigada pela presença. Eu vou chamar o secretário Fernando Vascupo para dar as palavras de abertura. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Bem, boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, porque nesse processo de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nós já fizemos aqui uma reunião sobre a revisão do plano diretor. Esses dois processos caminham simultaneamente. Lógico que o plano diretor tem uma precedência, mas como a FUPAM foi contratada ano passado, ela desenvolveu todo um conjunto de estudos que vão resultar lá na frente, depois de muito debate, num projeto de lei que vai ser mandado primeiro ao plano diretor e depois à luz, como é o mais adequado, o mais correto. A participação de vocês não é uma só questão formal. Quando nós vamos fazer uma revisão, por exemplo, do plano diretor, da luz e outras leis importantes para o município, para a cidade, para as regiões, para os cidadãos, obviamente é necessário, é legal, é uma exigência legal da participação da sociedade civil, de todos os seus segmentos. Não é só essa formalidade que nós queremos cumprir, nós queremos também propiciar as melhores condições para que cada cidadão que está aqui presente nas reuniões tenha a oportunidade de dizer a sua opinião, fazer uma sugestão na reunião e em outras formas, como a Carol já falou. Essa participação é fundamental, por quê? Porque nós queremos construir uma lei de uso e ocupação do solo, queremos construir um plano diretor que não seja só uma opinião técnica, que seja a opinião também do conjunto da sociedade. Porque uma lei que é construída coletivamente, obviamente ela tem mais condições de representar os anseios, as aspirações, as necessidades do conjunto da população e não de uma visão, às vezes, também muitas vezes correta, mas insuficiente
de um aparato técnico de uma Secretaria de Planejamento ou de outras secretarias que internamente nós temos um processo também de discussão. Então a presença de vocês nesse sentido é muito importante. E uma outra questão, nós estamos tratando aqui hoje da Lei de Uso e Ocupação do Solo, da revisão dessa lei, uma proposta inicialmente formulada pela FUPAM, que já foi aqui dita, e nós estamos apresentando, então não é a proposta final, e muito ainda distante daquilo que vai para a Câmara como projeto de lei, porque nós estamos fazendo essas reuniões para ouvir, vocês poderem opinar, pois nós vamos trabalhar essas sugestões e essas propostas de alterações, para novamente voltar a um processo de discussão e depois enviar o projeto de lei para a Câmara. Então nós temos assim bastante tempo para discutir esse processo. Nós não precisamos ficar preocupados, porque às vezes a gente fica preocupado, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo? A gente ouve muita coisa, né? Ouve opiniões diferentes, e isso é fundamental, é das diferenças, de saber discutir as diferenças, de enfrentar as diferenças de opinião, e nós podemos construir uma legislação à altura da nossa cidade. Por isso é que nós estamos indo em todas as regiões. E a participação, então, né, não preciso repetir, é muito importante. Agora, a metodologia que nós utilizamos, a Conceição vai apresentar tecnicamente a proposta. Ela é a arquiteta da secretaria que está coordenando esse processo, junto com a FUPAM e uma equipe, esse processo de revisão da luz. Depois dela apresentar, nós temos condições de montar 6 equipes, 6 mesas, ou seja, é talvez assim suficiente para o público que está aqui, para que, vendo os mapas, vendo a proposta mais próxima da região, da onde vocês estão morando, que seja aqui Sousas, né, vocês tenham condições de opinar, olha, isso daqui não está muito bom, poderia melhorar, em vez de ser desse jeito, poderia ser de outro, que seria melhor para todos nós. Então é esse o processo, é uma metodologia de oficina que nós chamamos, e até agora tem dado muito certo, tem trazido bons resultados. Por isso eu convido todos vocês a terem uma participação muito ativa, né, para que a gente possa realmente sair daqui com as sugestões, que a gente possa melhorar as propostas que hoje estamos discutindo. Muito obrigado pela atenção e eu vou chamar a Conceição. Quero também, agradecer a presença do Wander, que é o subprefeito aqui de Sousas, dos representantes dos vereadores Pedro Tourinho e do André von Zuben, que enviaram os representantes para participar da reunião. Muito obrigado pela presença de vocês. Conceição.